Estamos de volta com a Oil Week Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora eu quero convidar o Ângelo Fígaro, CIO da Renault Nissan América Latina. Muito boa tarde, Ângelo. Seja bem-vindo. Obrigado, Marco. Obrigado, Bruno, aí, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar colaborando e compartilhando as experiências nesse momento, acho que é bastante importante, né? Eu tenho uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a Renault Nissan. Beleza, então vamos lá. Eu acho que não é novidade para todo mundo que a indústria automotiva, de forma geral, ela está sofrendo uma revolução bastante grande, né? Assim como outros, vamos dizer assim, outras indústrias, né? Mas a automotiva, nos dias atuais, a gente está vendo que o modelo vai mudar, vai acontecer muita coisa. Antes a gente só provia o veículo, né? E hoje em dia o nosso business vai estar muito afetado com todo o serviço que vem em volta do veículo, né? Onde a economia compartilhada é algo que está vindo cada vez mais forte dentro do nosso ambiente, né? A noção de propriedade do veículo, né? Ela começa a mudar, onde eu começo a ter cada vez mais modelos de veículo como serviço, né? E o serviço cada vez mais tendo uma relevância importante dentro dos revenues da indústria de forma geral, né? Os consumidores querendo cada vez mais pagar sobre serviços que a gente enxerga como premium, né? E os veículos vêm como uma nova necessidade de locomoção diferente daquilo que a gente tinha no passado. Além disso, a gente está vendo que lançamos em 2018 o nosso primeiro e-commerce, né, com uma expectativa de venda baixa, e o que a gente está vendo é que cada dia mais os clientes eles estão entrando e fazendo compras através da internet, né? Ou seja, compras online. Então, quer dizer, quem imaginaria que a gente teria compras de veículos online? E o que mais nos surpreendeu foi que 50% das nossas demandas ou dos nossos pedidos online, ele vem através do celular, né? Então, quer dizer, isso é mérito, acho que daqui dos brasileiros. Quando a gente compartilha isso com a França ou com o Japão, ninguém entende muito bem, né? Bom, mas não é só a nossa indústria que tem que mudar, né? O que eu digo bastante, né? Eu como responsável da parte IT e inovação da empresa, a gente também tem que se reinventar, tem que estar up to date, né? Atualizado em relação ao que está acontecendo no mercado, né? Temos que cada vez mais agir com um princípio de parceria, né, junto com as áreas de negócio, co-criando, né? Então acabou aquela história de a gente desenha todo um caderno de encargos, as especificações, e serve como intermediário para que a coisa seja feita muitas vezes por terceiros. A gente faz isso em conjunto com as áreas de negócio, com parceiros, com players, com startups, de forma conjunta, porque a gente não sabe até onde a gente pode ir, né? Então, quando o futuro, como ele é incerto, a gente vai adequando as trajetórias, né? Cada vez mais trazendo tecnologia ou skills técnicos dentro de casa, né? Para a gente conseguir trazer valor agregado, fazer provas de conceito, né? O Agile como líder absoluto em cima das iniciativas que a gente está fazendo, não só em desenvolvimento, mas a gente conseguiu, dentro da organização, fazer com que as áreas para resolver diferentes situações conseguisse usar o ágil, né? Trazendo várias pessoas juntas, né? O pessoal de compras, o pessoal de qualidade, o pessoal mesmo de manufatura, para resolver de forma efetiva problemas com dailies, com retrospectivas, mas nada a ver com TI pura, né? Então, quer dizer, a empresa também se reinventando, os seus processos sendo reduzidos, né? E cada vez mais a gente pensando em valor ao nosso cliente final, né? O que a gente consegue fazer para entregar valor, deixando de olhar para dentro do nosso umbigo, né? Fazendo esse descobrimento dentro de casa, para cada vez mais estar olhando para fora e aprender com os outros e acelerar a velocidade, né? Então, quer dizer, a gente já vem, o nosso trabalho com startups, ele vem aí uma longa jornada, né, que a gente está trabalhando com inovação,
Começamos, inclusive, a ter startups internas, né, onde a gente fomenta os nossos colaboradores a realmente pensar como um empreendedor de startup. Nosso plano estratégico do ano passado tem os grandes eixos aqui, a gente já começou a fazer isso. Por quê? Porque a gente quer um pouco nas grandes empresas, né, empresas centenárias, quebrar esses ciclos, né, de absoluta rigidez, né, muito comando e controle, para a gente aproveitar o potencial dos colaboradores, que é o nosso maior asset, né, que a gente tem, e da parceria, aprendendo um com os outros, usando agilidade, que muitas vezes nas organizações os processos são tão robustos e que fazem com que a gente perca, no final, muita agilidade e velocidade nas decisões, né? Então, a gente não pode mais, como fazia no passado, ter reuniões com o board mensais, olhando o mês passado que aconteceu e ver quais são as reações que nós temos que fazer, ou as ações para o próximo mês, né? A coisa está numa dinâmica que a gente tem que estar olhando dia a dia e muitas vezes no minuto a minuto, né? Que é o caso da nossa fábrica. Então, no nosso caso, toda a parte de inovação ela é uma jornada. Nós começamos em 2012, onde eu tive que colocar para cada colaborador meu, dentro da entrevista individual, que eles tinham que trazer 2 ideias ali de progresso ou de inovação, né? Então tivemos que forçar um pouco. Aí chegou um momento que a gente tinha muita ideia, mas a gente não tinha força, não conseguia tirar as ideias do papel, né, para que elas se tornassem realidade. Aí começamos a fazer, a tirar as ideias do papel. Depois vimos que muitas ideias não traziam um benefício para o negócio como a gente gostaria, né? Não estava ali no foco principal. Aí pegamos todas as ideias que tinham impacto diretamente com o negócio, começamos a trabalhar com startups, vendo, né, conseguindo trazer startups trabalhando dentro da Renault, né, mesmo sem a gente saber como pagar a startup. Então a gente abriu as nossas portas, a gente trouxe, a primeira foi a GoEpic, que veio lá dentro de casa, tinha um crachá nosso, e começou a trazer soluções sem ainda ter um comprometimento que a gente ia conseguir fazer negócio com eles, né? Então a coisa foi nessa linha até a ponto da gente ter uma solução que tinha muito fit com o que a gente estava fazendo, estava querendo, e aí conseguimos, através de processos excepcionais, fazer um processo de pagamento para ele, né? Porque os nossos fluxos até então não permitiam, né? A gente pediu o balanço dos últimos 2 anos, né, das startups, quer dizer, isso nos dias de hoje não é impossível, né? A coisa foi a um ponto da gente conseguir viabilizar com o nosso corporate, né, convencendo o nosso board aqui de ter realmente um time voltado ao desenvolvimento ágil, né, a fazer o fomento da inovação dentro de casa também, com esses novos skills, UX, UI, developers de novo, né, realmente fazendo a contaminação de dentro, né, fazendo esse link com o mundo externo. Eu vou explicar um pouquinho mais do America Digital Hub, o Hub Digital em São Paulo que a gente montou. Criamos o que a gente chamou de BTO, né, o Business Transformation Office, né, para agir como facilitador junto às áreas de negócio. Entramos no Cubo em 2019, né, uma negociação que já vinha fazia muitos anos dentro de casa, né, por que investir no Cubo, por que estar lá, né? Então a indústria automotiva sempre, o seu principal asset foi como produzir os veículos em segredo, né? Tanto é que o sistema de produção hoje ainda em muitas de nossas fábricas é um tailor-made, né? E cada vez mais a gente vê que o valor vai vir através dos serviços, da eficiência como a gente faz, né? Então, o nosso America Digital Hub, né, a gente cria produtos digitais. Aqui tem uma foto em São Paulo, na Vila Olímpia, com equipes multidisciplinares que trouxemos realmente para a gente mudar um pouco o paradigma, nos descontaminar, né, ver o mundo com outros olhos, centrado no usuário final, né? Muitas vezes a gente desenvolvia muita coisa, mas sem fazer a pergunta ao usuário final, sem integrá-los dentro do nosso processo, né? O próprio cliente final.
e usando bastante a metodologia ágil, frameworks, né, uma série de linguagens de desenvolvimento. Então, o Cubo veio dentro desse contexto para a gente poder, mais de perto, fazer um monitoramento do que estava acontecendo no ecossistema, né, olhar eventualmente startups que pudessem fazer sentido para um venture capital que a gente tem dentro de casa, né, para que investe em startups, onde o objetivo dele é não comprar mais do que 10, 20% para a gente não acabar com a startup, né, através dos nossos processos, é fazer com que a gente acelere desenvolvimentos ou processos que a gente tem dentro de casa. Então, também agindo como foco aqui para a gente trabalhar dentro da região, né, como um todo, e propagar um pouco a cultura. A gente vê que este tema é um tema super importante, porque hoje a gente vê que não dá para dizer que a Renault ela funciona de tal forma, né? Eu posso dizer que tal área, com tal gestor, que tem tal tipo de mindset, a gente consegue fazer ou trazê-los a trabalhar num nível de colaboração X, Y ou Z, né? Então depende muito das pessoas que a gente tem naquele momento, naquela função, e como esse mundo muda a cada dia, né? As pessoas mudam de locais, teve áreas que a gente avançou muito e que quando uma pessoa foi promovida, foi para uma outra área, deixou a organização, a gente às vezes retrocede ou às vezes a gente vem com um mindset completamente distinto, né? Bom, tivemos que criar o nosso próprio fluxo de Open Innovation dentro de casa, porque não tínhamos e vimos a necessidade, né? Então, como é que a gente trata um business pain, né? Uma necessidade que a gente tinha da área de negócio, né? A gente faz o que a gente chama de framing, né? A gente analisa um pouco mais o potencial, o que a gente quer fazer com isso. Tem algumas golden rules que a gente colocou dentro de casa, porque a gente se pegou duplicando iniciativas dentro dos diversos países e às vezes até dentro de um mesmo país, né? Então tem alguma outra solução dentro de casa ou na França ou em algum outro país ou nos mesmos países aqui dentro da América Latina, que é o meu perímetro, que já responde a essa dor, né? Ou seja, como é que a gente dentro de casa temos que, de alguma forma, trabalhar de forma mais aberta, né? Mais colaborativa, né? Criamos aí todo esse processo e depois analisávamos o nível de readiness, de prontidão das soluções, da tecnologia de forma geral, para a gente ir realmente para a parte de startup, né? Então, quer dizer, tivemos um processo bastante delicado e duro de trabalhar com o processo de compras, dizendo que a gente é capaz hoje de administrar diversos níveis de risco, né? A gente hoje tem que ter uma solidez quando a gente está tratando em um componente, vamos dizer assim, do carro que pode trazer algum tipo de prejuízo, tanto à marca, quanto ao cliente, quanto aos diversos stakeholders que estão ali naquela operação. Mas tem uma série de itens onde a gente poderia e deve hoje, por uma questão de competitividade, organizar o nível de risco que a gente pode trabalhar, né? Aqui tem algumas das startups que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, né? Muitas delas a gente às vezes não estava pronto o suficiente para aquele tipo de abordagem, né? Algumas a gente continuou, avançamos, e a gente tem um objetivo aí de cada vez mais estar entrando nesse ecossistema, trazendo soluções para fora e compartilhando isso com a América Latina, aqui, que é o nosso... Alguns exemplos, né, de sucesso aqui, a gente vê aqui todo o nosso processo de recrutamento, que ela tem, então, muito rígido. Trouxemos a Kenobi para nos ajudar, o processo de monitoramento em tempo real dos caminhões, e assim vai, né? A apresentação depois a gente pode compartilhar, se for o caso. E, bom, como takeaway, para a gente ir terminando, no nosso caso, a inovação é uma jornada, ou seja, temos que ter paciência, né? A empresa não está preparada, ou os diversos níveis da organização precisam estar conscientes, isso é uma jornada de convencimento da importância disso, né? Começar pequeno, né? Trazendo credibilidade. Então, quer dizer, é importante, sim, a gente pode errar, mas é importante que nas primeiras iniciativas a gente acerte,
porque isso vai trazer credibilidade para voos mais altos, né? Então, business, IT, trabalhando em conjunto e associando ecossistemas, né? Quer dizer, a gente não tem as respostas dentro de casa, tem que entender bem as diversas dores que a gente tem, as diversas possibilidades tecnológicas e ter a humildade de olhar para fora e verificar o que é possível fazer, como é que a gente consegue acelerar, ao invés de estar recriando roda, né, fazendo cada vez mais esse movimento. Empoderando as equipes, né, isso é difícil, né, nas organizações que têm muito o comando e controle, o microgerenciamento, mas é um exercício diário, dedicar tempo ao digital, a fazer benchmark, né, a olhar, porque o urgente no dia a dia nos consome. Quer dizer, se a gente não dedicar um pouquinho de tempo aí, a gente está morto, né? E ser humilde para aprender com os outros, estimulando sempre o benchmark, né? Olhar uns com os outros, né? No mundo aí, as empresas, a gente colaborando, que é um pouco até o propósito da gente estar aqui hoje, né? Como é que conseguiu avançar, como é que o outro está conseguindo, né? E a gente aprendendo uns com os outros nessa época de compartilhamento. Então, o que eu tinha hoje para compartilhar com vocês eram essas informações, e eu fico à disposição para outras conversas, né? Vocês têm meu WhatsApp aí, caso haja necessidade, a gente pode trocar, acho que a gente está aberto a fazer trocas de experiências e aprender uns com os outros. Então é isso que eu tinha para hoje, obrigado.